Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Red Dead Redemption 2 porque saiu um rumor que deixou muita gente empolgada. O jogo deve receber uma versão otimizada para a nova geração, seja Series X e S e seja também PlayStation 5. E mais do que isso, a gente tem que colocar aqui em destaque, né? Vai ter uma versão para Nintendo Switch 2. Era impossível rodar no Nintendo Switch 1, porque assim, o Nintendo Switch 1, para quem não sabe, tem 0,1 teraflop na sua versão portátil, que é onde você mais utiliza. No dock 0,3, ele era menos potente com o Xbox 360, então não tem como rodar esse tipo de jogo no Switch, né? Você tem que fazer uma decupagem tão grande que não vale a pena, né? Então assim, obviamente o Switch 2, que na versão portátil deve entregar o poder de um PlayStation 4 e no dock menos de um PlayStation 4 Pro, deve rodar a versão que a gente vê hoje no PlayStation 4 base, né? E talvez a do PlayStation 4 Pro no dock, né? Mas a verdade é que assim, é um mercado que eles vão explorar. A Nintendo tem uma previsão de vender muito desses consoles. Lembrar que o Nintendo Switch é um dos consoles mais vendidos da história. Não acho que o Switch 2 vai vender tanto quanto o Switch 1, né? Porque ele vai ser bem mais caro, ele vai ter o preço de um PlayStation 5, mas de qualquer jeito vai ser bem vendido e é um mercado que a Rockstar pode ganhar ainda muito dinheiro, ainda mais relançando um jogo que já está pronto, né? Não é um trabalho muito caro e também que vai dar tanta dor de cabeça assim para eles, né? Eu acho que essas otimizações tendem a ser simples e é uma vitória para as pessoas que jogam, né, o Nintendo Switch ter o Red Dead 2 ali, porque o Red Dead 1 foi lançado no Switch e vendeu muito bem, e obviamente o Red Dead 2, que já está na lista dos 10 jogos mais vendidos de todos os tempos, é uma conquista extra para o console da Nintendo, porque é aquele negócio, a Nintendo está tentando com o Switch 2 ampliar horizontes, né? Não é apenas um console para você jogar os exclusivos da Nintendo, que nunca foram esses jogos AAA, que é o caso do Red Dead, hiper detalhistas, né? Com aqueles visuais deslumbrantes, né? São jogos quase sempre arcade, puramente focado em entretenimento, vão ficar obviamente mais bonitos e rodar melhor no Switch 2, mas assim, nada que vale também $90, né? Isso também tem que ser dito. E aí, a questão que a gente coloca é, já que vão lançar para Switch 2, eles vão ter esse trabalho para otimizar, por que não lançar para PlayStation 5 e Series X, trazendo algo que todo mundo já pede há muito tempo, os 60 FPS, né? Porque assim, o PlayStation 5, a versão assim, base, não vou nem citar o Pro, tem mais que o dobro de teraflops do PS4 Pro. E aí você tem, por exemplo, o Series X, ele tem o dobro de teraflops do Xbox One X. E esses consoles agora têm SSD, tem processadores muito mais rápidos, então assim, eles têm tudo para fazer esse jogo funcionar a 60 FPS. Não é nada impossível isso. Então, a questão é, são consoles feitos para performance, não apenas para gráficos. Acho que as pessoas até entendem errado o que justifica essa geração de consoles, né? Existem muitas coisas melhores nesses consoles, principalmente para o desempenho e a melhor experiência de videogames. E assim, esses consoles têm os recursos para rodar o Red Dead 2, talvez não como um PC gamer de outro planeta, né, com aquela placa 4090 e tudo isso, mas rodar muito bem. E assim, talvez eles adicionem recursos como Ray Tracing, eu acho completamente desnecessário. Eu acho que visualmente o Red Dead não precisa disso, né? Mas de qualquer jeito, né? Tudo para agradar os fãs, mas acho que o principal é 4K para ambos os consoles. O Xbox já tem, porque o One X já suportava. E é claro, 60 FPS, né? Tipo, isso seria uma grande conquista para esse jogo, que ainda é um grande sucesso, né? Porque, vamos lembrar, quando o Red Dead 2 entrou na promoção recentemente em dezembro na Steam, houve um volume de compras impressionante. E olha que o jogo não ficou tipo promoção de Battlefield, porque assim, Battlefield é um negócio bizarro. Quando entra em promoção, você tem um jogo daquele tamanho valendo R$4, R$10, né? Isso é uma coisa que me choca bastante, o Battlefield ficar tão barato assim, né? Até porque assim, é obviamente um jogo que tenta se vender muito mais pelo online do que pelo single player, né? Mas assim, o Red Dead 2 quase bateu a 100 mil usuários simultâneos na Steam, e a gente está falando do recorde de usuários para o jogo, que hoje é muito mais o single player do que o multiplayer. O multiplayer do Red Dead 2, a Rockstar abandonou simplesmente, né? Tipo, nem tá lá se dedicando tanto para isso, né? E a questão é um jogo, né, que tem um mundo aberto até hoje, que assim, é surreal, né? É uma experiência única de mundo aberto que é um mundo muito vivo, é um mundo lindo demais.
Eu acho assim, muita gente responsabiliza isso pelo gráfico dos jogos, que é muito realista. Eu não acho que é só realista, né? Porque assim, se você olha para parar a prestar atenção em detalhes, você vai ver que é um videogame mesmo, tudo isso não é 100% realista, mas ele é artisticamente muito bem feito, seja a fotografia, toda a composição da iluminação, toda essa composição assim também dos efeitos sonoros, da interação de todos esses objetos, da interação dos animais, faz o mundo ser extremamente vivo. Tipo, bonito o GTA V já era, mas não era um mundo que, assim, apesar de ser uma cidade, de ter muito mais pessoas, me parecia muito mais vivo, entende? Você não consegue entrar na maioria dos prédios, tudo bem, nem todos os prédios do Red Dead 2 você consegue entrar. Mas se a gente fizer um cálculo, mesmo sendo cidades que juntas não devem dar Los Santos, você consegue interagir muito mais nessas localizações do que no GTA V, né? Existe muito mais coisa para fazer. E é um jogo, assim, que tem toda aquela questão do clima dinâmico e tudo isso. É impressionante. É uma experiência que até hoje ela te deixa pasmo, entende? E você ter uma melhora ainda mais disso para os consoles é uma vitória grande também para a Sony, para a Xbox, no aspecto de que, assim, as pessoas elas têm a tendência a migrar para o PlayStation, até porque a Steam tende a oferecer preços mais baratos, né? E porque você tem uma liberdade para comprar, assim, isso obviamente para quem tem muito dinheiro, né? Placas de vídeo muito poderosas, processadores muito poderosos, né? E assim, esse é um mercado que o PC está explorando, né? Que assim, você consegue trazer uma experiência de jogo, né? Que é surreal, entende? O console, ele ainda tenta ser a experiência surreal a um preço mais acessível. Comprar um PC pelo preço de um PlayStation 5 nunca vai ter a mesma capacidade gráfica, né? Mas aquele negócio, quando você tem mais orçamento, você consegue, obviamente, trazer um PC que oferece experiências melhores. O desafio do console é tentar oferecer experiências tão boas que não vale a pena você comprar um PC. Esse é o desafio que a Sony e a Xbox está atravessando. E tem uma coisa que não depende deles, que é a otimização dos jogos para essas plataformas. Por exemplo, né? Existe a questão dos mods. Isso o PC sempre vai ganhar. Eu não acho que vai haver um dia a liberdade de você colocar mods em PlayStation e Xbox. Talvez aconteça. Eu acho que a Xbox, inclusive, vai tentar ganhar uma fatia de mercado assim, porque eles estão tratando o jogo como se fosse um PC também, né? Não sei se isso vai funcionar dessa maneira, né? Mas a questão é, a gente tem, por exemplo, jogos que são visualmente muito lindos, mas que ainda estão presos muito no passado, né? O Arkham Knight, eu nunca acho que ele vai deixar de ser aquele jogo que era quando foi lançado. Acho que nunca vai receber 60 FPS no Xbox Series X e no PlayStation 5. É uma pena, porque dá para fazer isso fácil. Inclusive, acho que dá para colocar até 90 FPS se quiserem, com o jogo no máximo das configurações que a gente vê no PC. A experiência de jogar o Arkham Knight no PC é muito melhor. Isso porque é um jogo que consegue ainda receber muitas otimizações ali, né? E a Rocksteady nunca se dedicou a fazer essa otimização para os consoles mais modernos e pode fazer, e nem acho que seria tão complexo, entende? Né? É um jogo já feito, um jogo já pronto, muito bem produzido. Então assim, se a Rockstar está fazendo isso, é porque existe um mercado para isso, existe uma oportunidade muito boa de ganhar muito dinheiro em cima disso também. Eu acho que eles vão cobrar, obviamente, para atualização, a Rockstar não é boba nem nada, né? Mas é que negócio, precisa ser tão caro, mas só das pessoas comprarem isso, entende? Já ajuda a Rockstar a conseguir mais recursos financeiros, evidentemente, e isso torna mais um atrativo para esses consoles, pegando um dos jogos mais populares de todos os tempos e mais atemporais. Eu acho que esse é com certeza, tipo um jogo, por exemplo, o GTA V, depois que o GTA 6 lançar, entrar a questão de multiplayer, é um jogo que vai esvaziar muito, ele ainda vai continuar muito ativo até lá. Mas a questão é, o Red Dead 2, esse é o tipo de jogo que dificilmente esvazia tão rápido. As pessoas vão continuar jogando porque, como eu disse, é uma experiência até hoje muito única, né? E é um jogo de uma personalidade muito grande, né? Faroeste, traz uma estética e uma proposta completamente diferente de GTA, né? GTA é um jogo muito mais, assim, satírico, muito mais, como podemos dizer, assim, descompromissado em entregar história moral e tudo isso, né? O Red Dead, assim, pode parecer meio curioso, mas é muito mais profundo e denso, né? E tem muito mais camadas de história dos seus personagens. Os personagens do Red Dead, pra mim, do 2, eles são muito melhores do que os de GTA V, né? Assim, e não acho que, assim, tá errado, assim, a Rockstar, ela faz bem na proposta de cada jogo, né? Mas, assim, eu acho a história do Red Dead 2 muito mais interessante, né?
E esse é o tipo de jogo, e assim, se você traz essa experiência de 60 FPS para os novos consoles, eu acho que você vai atrair mais consumidores e, evidentemente, é um produto que atrai muita gente. O Red Dead 2 sair para Nintendo Switch já vai ser um atrativo muito legal. Poder jogar esse jogo portátil, né? Tipo, é um negócio, assim, fantástico. Até porque, assim, no Steam Deck, no Rogalai, você consegue jogar portátil, mas tem um probleminha, né? Tipo, a bateria desses dois aí não dura muita coisa, né? Então, que ainda é um desafio desses PCs de mão. Eu acho que o Nintendo Switch deve ter uma vantagem em relação a isso. Então, a ver o que vai acontecer aí, se realmente se confirma, mas são rumores fortes. E eu acho que já estava na hora também, né? A versão de PlayStation 4, de Xbox One, é muito boa. Eu acho assim, eu ainda me divirto muito jogando esse. Inclusive, é o jogo que eu mais joguei no PlayStation 5, mesmo seja a versão de PlayStation 4 Pro. Foram mais de 183 horas. Isso é um jogo que eu já tinha zerado antes. Isso mostra o quanto que esse jogo é fora da curva. Agora, se coloca uma versão ainda mais bonita, com ainda mais detalhes e, claro, rodando numa performance melhor, a tendência é que esse jogo seja mais revisitado e seja um atrativo ainda mais para os consoles de entregar algo muito semelhante aos melhores PCs. Porque é uma coisa que eu falo, né? A placa de 10 teraflops que tem o PlayStation 5, ou a de 12 que tem o Series X, entende? Tem umas suas limitações, mas, por exemplo, sei lá, 130 teraflops para 5090 custa 20 mil. Eu vou ser sincero, gente, a diferença gráfica de performance, assim, ela não chega a ser tão diferente, né? Tipo, eu acho que a próxima geração de consoles é para tentar entregar realmente os 4K 60 FPS muito mais do que a beleza gráfica em si, entende? Porque no final, entende, né? A beleza gráfica de um jogo, assim, no PlayStation 5, no Xbox Series X, já pode ser extremamente surreal. Horizon Zero Dawn, entende? Os novos Halos, entende? Tudo isso já é visualmente muito impressionante em um console de 10, 12 ou até 17 teraflops como é o PlayStation 5 Pro. Então, sinceramente, visualmente os consoles já entregam muito, né? A questão é a performance. Se eles conseguem entregar performance de PC a um custo mais acessível, é o tipo de coisa que mantém esses consoles ainda muito forte no mercado, porque é aquele negócio, né? Tipo, o console, ele tenta ser a experiência definitiva de videogame e isso é um custo mais barato que um PC para ter pelo menos a máquina. Isso é real, isso é meio que irrefutável. Mas é aquela questão, né? Tipo, se as empresas não conseguirem entregar isso e o PC continuar com jogos mais baratos e tudo isso, talvez seja isso que a Xbox e a Sony podem ainda lutar muito para não perder. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.